Parece uma coisa super simples, é besta, não, vou fazer um cronograma. Não, é importante. O GMAT é uma coisa, o TOEFL é outra, o visto é outra, o ideal é que você não faça correndo. Então não deixa pra última hora, acho que esse é um ponto. Fala, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Tiago, e você? E aí, tudo ótimo. Obrigado Boa, pelo tempo. boa, Vamos maravilha. lá, cara. Conta pra galera aí que tem interesse de fazer MBA, né? Da onde você veio do Brasil, o que você estudou, aonde você trabalhou, rapidamente. Tá, vamos lá. Bom, eu sou de São Paulo, sempre trabalhei Capital? em São Paulo capital. Estudei no interior de São Paulo, eu fiz ciência da computação Legal. há algum tempo já, né? Faculdade boa, né? Porque hoje está em demanda esse curso aí aqui nos Estados Unidos. Exatamente, Computer né? Science é o curso do futuro. Essa parte de computação e de engenharia está muito requisitado aqui em diversas áreas de engenharia, né? Então isso é bem interessante, que a computação é enfim, uma ciência exatas Sim, aí, faz parte de exato. engenharia também, então tá bem requisitado. Sempre trabalhei com TI, sempre trabalhei com projetos relacionados à tecnologia, mais no começo da carreira, posições mais técnicas, depois gestão de projeto, agilidade, enfim, esse contexto mais Uhum. de desenvolvimento de software mesmo. Então, passei por empresas como IBM, como B3, enfim, estava no Bradesco agora recentemente, então Legal, legal. é um perfil aí bem focado em entrega E de ter projeto de TI. projeto aí. E tem quantos anos de experiência você tinha depois de se formado? Quando você se formou? Tinha mais de 10 anos, 8 anos? Eu me formei em 2010, cara. Quase 2010, 14, caramba, quase 14 anos aí quando entrei aqui. bastante tempo. Né? Então já vamos fazer uma pergunta aí, né? Porque a galera sempre pergunta, e você era um dos que perguntava, pô, mas tem como eu passar na MBA já com mais de 30 e poucos anos, mais de 10 anos de experiência? Uhum. O que que você aprendeu ao longo disso, né, nesse seu processo, cara? Eu acho que minha visão aplica. Tem uma idade ideal limite, vamos dizer assim. Né? Tem uma idade ideal e uma idade limite. Né? Mais que 40 anos já fica muito difícil. Muito difícil. Na minha sala mesmo, eu sou um dos mais velhos, 38, 37. Tem um brasileiro no segundo ano com 39, então ele entrou também com 38. Então, assim, é meio Caramba. que a idade limite. Né? Mas é possível. Mas uma coisa muito importante, né, que você me perguntou o que eu aprendi no processo. Acredita no processo, estuda bastante, faz o DMAT, mas o mais importante, identifica as escolas que você tem um fit cultural. Então, muito mais só do que a idade, é o tempo de experiência e também o fit da sua experiência. Né? Então, eu tinha experiência com tecnologia, Carnegie Mellon, a minha faculdade aqui, a Tepper School of Business, ela tem um viés muito forte de computação. A Carnegie Mellon em si é muito conhecida pela sua área de computação, inteligência artificial e etc. Então, isso teve uma conexão com a escola. Então, acho que isso é importante. Outras escolas têm um outro histórico, um outro perfil, e aí eu acho que existem vagas, existem Com escolas mais apropriadas para o teu perfil. Né? certos perfis. É. Entendi. Então a dica para quem está assistindo é que não desiste só por causa da idade ou dos anos de experiência, tem que tentar encontrar a faculdade que se encaixe contigo, que a Uhum, cultura se encaixe, o que ela tem para te oferecer se encaixe e uhum. como você vai contribuir para ela. Né? Então você é uma pessoa de ciência e computação, mais de 10 anos de experiência, setor de tecnologia, projetos, e aí encaixou na faculdade, uma das melhores faculdades de direito dos Estados Unidos e que gosta desse tipo de perfil, né? É Carnegie isso aí. Mellon. É isso aí. Então, muito mais do que a idade, eu acho que é um pouco do teu plano pós-MBA, da sua vontade de fazer isso, do porquê você quer fazer um Por quê? MBA Sim. e demonstrar que você tem vontade e que você quer seguir a sua carreira utilizando os conhecimentos do MBA. Né? O MBA vai ser Sim. importante para você. Isso é muito mais importante do que a idade. A gente estava ontem, esses dias, com o diretor da Demist de uma outra escola e ele falou a mesma coisa. Uhum. A idade às vezes é menos importante, os anos são menos importantes, mas é você saber justificar por que você quer e como Uhum. é que isso faz sentido para você e para a gente entender se faz sentido ou não. Né? Uhum. Uhum. E Com quando certeza. estão nesse ramo aí, o que você estava pensando lá no Brasil que te fez buscar o MBA, né? O que estava passando na cabeça? O que você estava buscando? Você já buscou MBA de cara ou você foi para mestrado? O que você estava olhando lá atrás? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu fiquei muito tempo em projetos da mesma natureza, vamos dizer assim. Projetos diferentes, mas dentro da área de tecnologia, entregar software, enfim. E eu queria buscar uma coisa mais business, né? Um caminho mais para o business, entender mais como é que uma empresa funcionava. E o meu racional foi, como é que eu posso evoluir na minha carreira sem depender da empresa que eu estou estar crescendo bastante, né? Porque uma empresa que cresce bastante, abrem-se oportunidades, né? Então, como é que eu não dependo disso? Como que eu não dependo da macroeconomia? Né? Então, Uhum, se o uhum. Brasil não está crescendo, as empresas não crescem, aí eu fico estagnado. O que eu ia Então, fazer? como é que eu faço para reverter tudo isso? E o que eu preciso fazer para continuar crescendo na minha carreira? Eu precisava de novos conhecimentos, eu precisava melhorar o currículo do Sérgio, eu precisava melhorar, né, o Uhum, Sérgio em si como profissional uhum. precisava melhorar. Então, quando você põe tudo isso no papel, o que você pode fazer por você? Né? Estudar. E aí, estudar o quê?
E aí a sua pergunta sobre o mestrado ou MBA, eu sempre quis o MBA. Nas minhas primeiras pesquisas e falando com amigos, eu tenho um grande amigo meu que também já tinha feito MBA alguns anos atrás, então ele conseguiu me dar o panorama do que é, e era o que eu procurava, ir para essa formação mais em negócio, mais em administração, mais em gestão, em aprender finanças, aprender contabilidade. O ponto é, como é que o Sérgio conseguiria um dia chegar numa posição de CFO, CIO, desculpa, tecnologia, CIO, de CEO, enfim. Chief Technology Officer, Chief Information Officer, Exato. Então, como que eu chegaria numa posição dessa? Eu precisava aprender coisas além da tecnologia. A tecnologia é importante para a minha carreira, mas eu precisava de outras coisas. Então, é um complemento. Eu acho que esse racional, junto com o que eu posso fazer por mim, me levou à decisão do MBA. Nem te passou na cabeça, tipo, você chegou a fazer algum outro pós no Brasil, algum mestrado ou não? Eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, que era gestão de projetos de forma genérica, não era gestão de projetos de TI, mas de forma geral. Que ajudou. Me ajudou, né? Acho que o que eu posso trazer disso é qualquer conhecimento que você obtenha no Brasil vai te ajudar a ter uma experiência profissional mais rica, ter mais histórias e mais bagagem para trazer para o MBA, numa entrevista para entrar no MBA, e contar suas histórias. Né? Então, eles buscam trazer pessoas que têm potencial ou demonstraram já habilidades diferentes dentro do ambiente profissional. Por isso que o MBA é para 3, 5 anos aí, é pelo menos experiência. Sim. Então, fazer uma pós no Brasil ajuda, e também tem o fato de que você pode trazer isso como uma história de que, olha, eu tô querendo evoluir como profissional. Né? Isso demonstra também a sua vontade de evoluir. Né? Então, quando você coloca isso nesse contexto, ajuda sim, com certeza. Legal, bom demais. Conta pra galera como é que foi tua preparação no Brasil, né? Quanto tempo você se preparou, como é que foi esse trajeto aí árduo de estudo, aplicação e trabalho? Boa. E que dicas dá pra galera? Boa. Eu vou fazer uma resposta curta e uma resposta mais longa. É importante seguir o que o MBA pede. O MBA pede o quê? Pede uma nota boa de GMAT, pede uma nota boa de TOEFL, pede uma boa experiência profissional, e aí você vai contar a sua experiência, né, da melhor forma possível ali para aquela escola. Então você precisa dessas coisas, né? Acho que você precisa de estudo e, claro, se preparar para as entrevistas. Eventualmente você aplicou, a escola gostou de você, gostou do seu perfil, te chamou para a entrevista. É importante você conhecer da escola, conhecer, né, quais são as suas competências, né, o fit cultural, uma série de coisas. Então tem um processo, né, que tem várias partes. Né? Então essa é a resposta curta, você tem que se preparar de uma forma holística, né? Parece fácil falar, mas o primeiro passo, eu acho que o passo mais difícil, pelo menos para mim, foi a preparação para o GMAT. Fazia muito tempo que eu tinha saído da faculdade ou, né, prestado vestibular. E o brasileiro não está acostumado com esse tipo de prova, então também isso é um choque. Então a minha preparação para o GMAT demorou 8 meses. Foi longo assim o processo. Né? Tem gente que se prepara com menos tempo, tem gente que tem mais habilidade, enfim, fazer uma prova, né? Então você tem que saber também, não só as matérias, mas também saber como executar e fazer a prova. Acho que isso é importante. Então o GMAT, ele é bem importante. E mesmo que as escolas estejam dando waiver, né, assim, não cobrando o GMAT, faz diferença. Porque Tepper, pelo menos, é uma escola que tem um viés muito forte em exatas. Então, todas as disciplinas têm lá um quê de exatas. Tem lá um data analysis, tem lá alguma coisa para você fazer. Uma formulazinha chata ali que eles vão botar na... Exato. As aulas de finanças, as aulas de contabilidade, tem bastante exatas. As aulas de estatística e probabilidade nem se fala. Né? Então, é importante ter esse momento para você estudar para o GMAT, por quê? Se você vem da área de exatas, você vai relembrar os conceitos. Se você não vem da área de exatas, você vai ganhar a base para conseguir sobreviver, vamos dizer assim, né, a essas disciplinas, porque é muito rápido. Aqui o semestre em Tepper, eles dividem em duas partes, eles chamam de mini semestre, então são bimestres, na verdade, as matérias. Então, probabilidade estatística, eu tenho 2 meses de probabilidade. É um tiro curto, com muita coisa. Sim, são 8 semanas. Você fala, é muito tempo, 2 meses. Não é, são 8 semanas de aula para aprender muita coisa. Então, se você não vier preparado com esse hábito já de estudar, você não consegue acompanhar. Então, é importante o GMAT para te dar de criar esse hábito de estudar, de criar essa casca. Eu acho que isso é importante muito mais do que as matérias que você estudou para fazer a prova do GMAT. Você faria alguma coisa diferente na tua preparação? Ou que dica que você daria para a galera que está iniciando agora? Vamos lá, primeiro, o que você faria de diferente e que dica que você daria? De diferente, eu estudaria, primeiro de tudo, um pouco das escolas, né, entender
que é cada escola. Antes de começar a estudar para o GMAT, dá uma olhada nas escolas. Pega o site do Poets and Quants, que é bem famoso aí. Tem um ranking lá com as 100 melhores escolas. Pega ali das 50 melhores escolas para baixo, né, da primeira a 50. Dá uma olhada, lê todas as escolas. E aí você vai se identificar mais com umas, menos com outras. Normal, você vai entendendo. Com base nisso, você já vai começar a ter uma ideia do que a escola espera de um aluno. E aí você, ao mesmo tempo, começa ali a estudar o GMAT. E eu digo o quanto antes. Quer aplicar para 2020, a gente está em 24. Quer aplicar para 2025, ou seja, os applications são setembro, outubro de 2025, começa agora, porque 6 meses de MAT, mais 1 mês, 2 de TOEFL, mais não sei o quê, vai dar 1 ano de preparação, então começa o quanto antes. Então o que eu faria diferente, talvez seria olhar um pouco mais as escolas e considerar diferentes provas, né? Eu foquei muito no estudo do GMAT, mas tem outras provas como o GRE e o Executive Assessment. Nem todas as escolas aceitam o Executive Assessment, isso é um ponto importante, mas a maioria das escolas aceitam GMAT e GRE. E as provas, elas são diferentes. O GRE, basicamente, ele dá um foco muito forte no inglês, em vocabulário. O vocabulário para o GRE é importante. E o GMAT, ele foca bastante em exatas, interpretação de texto, enfim, né? Então, eu acho que o formato das duas provas leva você a estudar de forma um pouco diferente. E acho que para finalizar essa parte para quem tem o inglês muito bom, o GRE pode ajudar, pode ser uma opção melhor. Para quem é muito bom em exatas, o GMAT pode ser melhor, né? Então, é importante saber essas diferenças. Eu faria isso diferente, eu fui pesquisar sobre as provas mais no final da minha preparação. E aí não dava tempo para, por exemplo, estudar o vocabulário pedido no GRE para poder me preparar da melhor forma para o GRE. Então, às vezes a prova que você faz pode ter diferença no seu resultado final. Você chegou a aplicar em Carnegie Mellon com o EA, não é? Exato, com o EA. O Tepper, eles dão o GMAT Waiver também, eles aceitam o Executive Assessment, assim como outras 6 ou 8 escolas, não me lembro o número exato agora, enfim, eu tinha uma lista quais escolas aceitavam, Legal. E é importante saber não só a nota ideal para o GMAT, a nota ideal para o GRE, mas a nota ideal também para o Executive Assessment. Sim. Legal demais. Agora você está aí. Teve alguma dificuldade depois que você foi aceito para ir para os Estados Unidos? Que dica que você dá para a galera? Muita galera fala, empréstimo, dinheiro, como é que eu vou pagar esse negócio? Quanto de dinheiro eu preciso ter para viver nos primeiros meses até cair o empréstimo, né? Posso separar em duas respostas aqui, né? Falando da dificuldade em si, eu acho que uma coisa que me ajuda muito, e me ajudou muito, é fazer um cronograma. Assim, parece uma coisa super simples, é besta. Não, vou fazer um cronograma. Não, é importante. Porque são muitos passos que você tem que executar para as diferentes tarefas que você tem que fazer. Por exemplo, GMAT é uma coisa, TOEFL é outra, o visto é outra, né? Tem as escolas têm datas diferentes de application, então é importante você entender qual escola você prefere e qual das que você prefere tem a data de application mais cedo. Porque você vai dar preferência para essa, enfim. Então tem uma abordagem importante aí na linha do tempo. É importante você saber onde você está e o que você precisa fazer para entregar nos marcos específicos, né, das atividades. Então isso me ajudou muito e isso me ajudava muito também com a ansiedade, porque eu sabia que se eu tinha mais ou menos tempo para fazer alguma coisa e no que dar mais energia. Eu vou focar mais nisso e menos nisso, porque neste momento a atividade mais importante é essa. Então, de forma genérica, um cronograma ajuda bastante e aí isso te ajuda a vencer as dificuldades, né? Então, o processo de visto de estudante, ele é rápido, mas você precisa de uma série de documentos, você precisa pagar, você precisa aqui no site de imigração, pagar uma taxa, enfim, tem uma série de pequenas coisas que você precisa fazer e assim, não dá para fazer correndo. Ou o ideal é que você não faça correndo. Então não deixa para a última hora, acho que esse é um ponto que se liga ao cronograma. Com relação a dinheiro, tem empresas que fazem o empréstimo estudantil, empresas americanas. E tem mais de uma, né? As duas mais famosas é a Prod e Power, não estou fazendo merchandising aqui, mas é muito simples. Você pode fazer uma cotação no site, é super fácil você entender as suas chances de quanto dinheiro você precisa pegar, né? E cada escola também, no site da escola, tem ali uma quantidade média, né, do custo, né, do estudante ali. Seja ele solteiro, casado, com filho, eles têm algumas tabelas, as escolas têm as suas tabelas. Entendendo qual é o custo final, né, que gira em torno de $200 mil, aí você vai subtrair qualquer bolsa que você ganhe, a partir daí, ganhou 10 mil de bolsa, tá bom, então é 190, não é mais os 200 mil. Você tem $20 mil guardados, ou equivalente a $20 mil guardados no banco, beleza, então você vai precisar de 170, e aí você começa
a fazer as suas cotações ali de empréstimo, né? Então é importante também você ter uma ideia de quanto você precisa. Eu fiz com as duas. Tá. Eu pedi um valor na Prod, e a Prod ela usa as informações da própria escola, que tem no site da escola, para te dar o empréstimo. Mas tem um ponto que é importante, todo mundo tá ligado, assim, tá esperto, que o housing geralmente é muito mais, o housing que a escola coloca é muito mais baixo do que a realidade, né? Então, assim, em termos de comparação, eu não sei a tabela hoje de Carnegie Mellon como tá, mas deve ser em torno de 900 ou $1.000 ali por mês. Por baixo. Né? E para alugar alguma coisa aqui de um quarto, no mínimo 1.500. Né? Se você alugar algo de 2 quartos e dividir com alguém, tudo bem, né? Você diminui o custo, mas, né? Então, assim, vai depender da sua situação. Eu que vim com a minha esposa, a gente pegou um lugar só para nós, sem dividir com ninguém, e aí esse custo de 1.500 para cima é meu e é isso, né? Então, quando você vai fazer a cotação de empréstimo, você vai receber menos do que talvez você precisa. Então é importante você fazer a conta direitinho. Da Prod eu recebi um valor, faltou pelas minhas contas, eu fui na MPower e também fiz ali uma cotação com eles, enfim. E fora as economias, enfim, fora a bolsa. Você tinha bolsa? Recebeu bolsa também? Recebi bolsa. Foi boa? A bolsa? Pequena, grande, como é que foi? De Carnegie Mellon em específico, ela é uma escola que ela é um pouco mais cara, ela é uma escola particular, né? Então isso eleva um pouco o preço. E ela, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Joga duro com bolsa, né? Então não é uma escola fácil para obter bolsa, mas dá, né? Dá. Então tem escolas que são mais flexíveis, assim. A escola custa, sei lá, 80 mil por ano, ela já, meio que de praxe, ela já oferece 30, 40 mil dólares. É uma prática comum daquela escola. Em Carnegie Mellon, não. Então, mas conseguir mesmo assim, eu acho que fazendo uma entrevista boa, se conectando com admissions, né, e eles entendendo que você tem um bom potencial de levar o nome da escola pós-MBA, eles estão dispostos a te trazer bolsa. Mas aí vai depender do perfil de cada um. Eu apliquei para várias escolas, eu tive 5 aprovações. Legal. 2 delas eram full tuition, as 2 escolas. Né? Full tuition? Uma delas, full tuition. Uma dessas 5 escolas eu tive 60% de bolsa, e na Carnegie Mellon um valor de, deixa eu fazer a conta aqui, 20%, 30%? Uns 25%. 25%. Bom demais. Então, você vê, mesmo sendo a escola com menor bolsa, foi a que eu mais tinha conexão e que eu acho que poderia me ajudar mais a ter sucesso. Então, enfim, vamos emprestar mais dinheiro e vamos embora, vamos pra cima. Né? E agora na faculdade, o que mudou, sei lá, tinha alguma coisa que é muito diferente do Brasil, alguma coisa que você não imaginava? Como é que é, quanto experiência do dia a dia, né? Tanto uma coisa muito diferente, depois a experiência do dia a dia como é que é um dia normal teu aí, corrido? Tá. É muito corrido. Da minha experiência de graduação, eu fiz, pode falar numa escola aqui, enfim, já falei empresa, né? Enfim, pode, né? Pode falar. Eu fiz Unesp, então é uma escola bem conceituada, e a computação da Unesp também é um curso bem conceituado. Então, assim, não foi fácil a minha graduação, não foi. Né? Foi um curso difícil de fazer. Mas o que eu vejo que a diferença entre o sistema educacional do Brasil e daqui é que aqui você precisa participar mais, você precisa estar sempre na aula, principalmente para o MBA, assim, é tanta informação em uma aula só que se você perder uma aula, você perde muito, né? Então você precisa estar sempre participando, sempre ligado na aula, prestando atenção, seja ela case-based ou seja ela uma lecture, né? Que é basicamente, enfim, quem te segue sabe qual é a diferença, né? Então você precisa estar imerso na aula e os professores pedem para que você leia coisas ou faça trabalhos antes da aula. Então, toda semana, no meu caso, eu tenho, por exemplo, contabilidade. Eu tenho um pré-trabalho, são exercícios, né? São questões ali sobre determinado tema. Da aula que vai vir. Né? Então, assim, o professor disponibiliza um vídeo, o conteúdo do livro, enfim, ele disponibiliza antes, você tem que ler, você tem que fazer um exercício e você tem que entregar. Né? E isso conta na nota. Né? Então, aí você não vai se preparar, você vai chegar na aula sem ter feito o exercício, vai perder nota, não vai entender nada, vai chegar atrasado, né? Enfim. Então é importante essa dedicação pós-classe. Então você acha que o ensino ele é difícil também comparado ao verso Unesp que você teve? Ele é difícil também. Acho que... Só que aqui você tem mais níveis ou mais braços que você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar dos braços de a gente fala equilibrar os pratinhos, né? São várias coisas, né? Então, para você ter uma ideia, eu tenho 5 disciplinas, eu tenho 5 matérias. E eu tenho aula de segunda e quarta. Geralmente, às sextas, as faculdades não têm aula para você fazer recrutamento, etc. E eu tenho trabalho para entregar toda semana, de quase todas as matérias. Na verdade, de todas as matérias eu tenho coisa para entregar.
umas mais, outras menos. São temas distintos, finanças, contabilidade, gestão de pessoas, né, estatística. Então, assim, são temas distintos que você tem que se virar, então são vários pratinhos para equilibrar. E tem recrutamento, tem você fazer conexão com alunos do segundo ano, você conversar com empregadores, né, a escola recebe empregadores. Semana passada o time da BCG estava aqui, por exemplo. Então, você tem que ir lá se conectar e você tem que ir de social. Então, assim, você tem que se preparar, não é só aparecer lá de camiseta e tênis. Então, tem uma série de coisas que você não imagina que existem aqui. E tem os eventos da faculdade, os eventos que eles falam de comunidade aqui, né? De você se integrar na comunidade. Tem os clubes de tecnologia, clubes de consultoria. Então, você tem várias atividades extra-classe, além da lição de casa. Então, você está 100% do tempo com atividade. Imerso. Como é que você descreve aí a faculdade Carnegie Mellon Tepper para a galera que está considerando essa escola? E qual que seria o perfil ideal assim, que você vê do brasileiro que se dá bem aí? Legal. Ou internacional? Tá. Carnegie Mellon ela é uma escola que tem uma reputação muito grande em exatas, computação, engenharia, inteligência artificial, né? Nesse caminho. Isso é a escola Carnegie Mellon. Quando a gente fala de Tepper, que é a escola de negócio de Carnegie Mellon, ela herda isso, né? Então, a exatas em Carnegie Mellon é muito forte. Então, como eu disse, todas as disciplinas têm um quê de exatas. Pode ser a disciplina mais, vamos dizer assim, entre aspas, de humanas possível, mas vai ter uma análise de dados, vai ter uma tabela, vai ter, enfim. Então, isso é uma característica muito forte aqui. Então, quando a gente fala do candidato ideal, aí eu já digo o contrário. Não quer dizer que a pessoa tem que ser engenheiro para estar aqui, de forma alguma, né? Basta que a pessoa queira estar numa escola que é forte em análise de dados, que é forte em computação, que é forte em empresas de tecnologia. Se a pessoa quer aplicar para tecnologia, Carnegie Mellon é uma ótima opção. Consultoria também, Carnegie Mellon é bem forte. A questão de energia aqui para quem quer trabalhar com energia também? ESG, SG, enfim, energia, enfim, em geral, tem um viés bem forte aqui também. Então, o que importa é você saber onde você está entrando, né? Saber que aqui é cobrado bastante exatas, mas que você está disposto a correr atrás. E, como eu disse lá no começo, o DMET te ajuda nisso. Naturalmente, você vai se dedicar a exatas e vai estar preparado. E esse perfil da escola. Então, quando a gente fala de perfil de aluno, acho que esses são alguns dos perfis que são requisitados aqui pela escola. E se você fosse vender a escola agora para aluno que está aplicando, quais são os 2, 3 highlights da faculdade, assim? Você falou alguns ali. Tá. Acho que essa questão de exatas é muito forte. Então, a posição de Data Analyst está muito requisitado. Ou posições que requeram análise de dados, por exemplo, um Product Manager hoje, ele requer analisar e interpretar dados. Então, não adianta só entender de projeto ou da área de atuação. Eu sou um Product Manager de cartões, de cartão de crédito, mas eu tenho que interpretar dados, então eu preciso saber, né? Então, isso é muito forte em Tepper. Outra coisa, Tepper ela recebe muitas empresas aqui para fazer apresentações corporativas, né? Então, essa conexão da escola com as empresas é muito importante. Então, para quem quer consultoria, McKinsey, BCG, né? McKinsey vai ser essa semana, a BCG foi semana passada, a Deloitte esteve aqui, a PwC esteve aqui. Legal. Isso no primeiro semestre, né? Já nos primeiros 2 meses de aula, as empresas já estão aqui. Então, desde o começo, eles já estão vindo. Tecnologia, Tepper emprega muito na Amazon, Microsoft, outras empresas de tecnologia. Como eu já falei, healthcare. Então, assim, as empresas vêm até aqui, segundo o highlight, né? E terceiro, acho que isso é muito importante, acho que é um impacto muito forte aqui em Tepper. Não é uma escola muito grande, então são 160 e alguma coisa alunos no meu ano. Né? No ano anterior, 170 e alguma coisa, e no ano anterior, 190, enfim, gira em torno de 100. E isso te dá a oportunidade de conhecer muita gente de forma de se conectar com as pessoas. Né? Eu conheço... Você vai criar um vínculo aí, você vai conhecer todo mundo pelo nome. Exatamente. Eu conheço quase todo mundo da minha sala bem. Né? E se eu não conheço bem, eu sei quem é, já vi, já conversei uma vez. E a escola se preocupa muito com isso e as pessoas se ajudam muito. Eu já ouvi de outros alunos que estão em outras escolas, aqui o pessoal é muito competitivo, ninguém tá nem aí, o pessoal não ajuda, e aqui não. Aqui tem um senso de comunidade, claro que tem uma competição, é natural, está todo mundo querendo percorrer o seu caminho e preocupado com as suas atividades, mas o pessoal também se ajuda muito aqui. E a estrutura da escola, ela promove isso, porque a gente tem alunos que são tutores, né? Então, os alunos do segundo ano, eles dão tutoria para os alunos de primeiro ano. Está com dificuldade em estatística? Vai lá, procura lá o seu conselheiro acadêmico, ele vai te indicar um outro estudante que vai te ajudar, né? E comunicação. Então, a gente tem um centro de comunicação muito forte. Então, a gente tem, além das pessoas que trabalham na escola
que são coaches de comunicação, a gente tem alunos que são muito bons nisso e que vão te ajudar. E eles vão te ajudar com relação à entrevista, né? Os coffee chats, como que você fala, como é que funciona isso aqui, né, nos Estados Unidos, porque a entrevista do Brasil e a entrevista dos Estados Unidos é muito diferente, tem um formato diferente, e é importante o aluno dominar isso, né? Então, são coisas que a escola promove essa comunidade, essa união. E um detalhe importante, esses alunos, eles estão trabalhando para a escola, então é um trabalho, né? Então eles estão recebendo para isso. Então não é porque ele está lá e ele vai fazer mal feito. Não, ele vai fazer bem feito, ele vai se dedicar. A escola está valorizando, né? A hora Exato. Dele. Então, assim, isso ajuda muito a criar esse senso de comunidade. E quando eu for do segundo ano, que eu sou do primeiro ano, acabei de entrar, eu tenho a possibilidade de fazer isso. E devolver, né, para quem está chegando no primeiro ano. Então, eu acho que a soma dessas coisas todas faz Carnegie Mellon, assim, a minha escolha é certa, né? Eu acho que eu escolhi bem vir para essa escola. E aí, dica final para a galera, o que você quer, uma mensagem que você deixar para os brasileiros lá que estão querendo estudar fora ou ter a vida fora, realizar esse sonho que você está realizando? Qual é a dica que você daria? Eu acho que é importante você entender bem onde você quer ir. Eu queria Estados Unidos e ponto. Então não adiantaria eu ter aplicado para uma escola na Europa ou no Canadá. Não adianta. Quer Estados Unidos, tem que visitar para os Estados Unidos, né? Não tem jeito. Então, importante mapear onde você quer estudar, né? Depois mapear a escola, depois entender se você está disposto a se sacrificar, né? Enfim, é muito estudo, é muita dedicação, antes e durante, né? E assim, eu não posso mentir, é um estresse aqui você procurar estágio, porque você vai tomar um monte de não, e é um fato, né? E você é um aluno estrangeiro, você depende de um visto de trabalho, você depende de uma série de coisas, né? Então, assim, é uma carga de estresse e você tem que estar preparado para viver isso, né? Não vai ser fácil, né? Para quem tem família, eu vim com a minha esposa. Então, é importante alinhar com ela o teu desejo e que ela queira estar aqui também, né? Porque é muito difícil quando você, né, tá com... Imagina que, vamos supor que minha esposa não quisesse vir, porque quando eu falei com ela do meu desejo, ela na hora topou, super me apoia, e ela mesmo já está no ano que vem já querendo fazer um MBA ou um mestrado aqui, então ela também já embarcou, e ela sabe que isso é importante para a carreira dela, né? Então, quando você tem esse tipo de acordo, vamos dizer assim, com o teu parceiro, facilita bastante. Para quem vem com filho, também entender um pouquinho mais da... Onde você, né, vou colocar o filho na escola, se ele está em idade escolar, não vou, como é que eu vou fazer, onde eu vou morar, né? Então é importante você pesquisar um pouco de como vai ser sua vida aqui para você não se frustrar, porque vai dar trabalho, né, fazer MBA. Eu conversei com um colega no Brasil, a gente estava trabalhando junto, mas ele já tinha feito MBA, já tinha terminado fazia uns 5 ou 6 anos. Ele usou isso para explicar. Ou você precisa escolher 3 coisas de 4 para fazer. Ou você vai dormir, ou você vai ir bem nas matérias, ou você vai procurar emprego, ou você vai se divertir, né? Você vai fazer os eventos de comunidade, basicamente. Você tem que escolher 3 de 4. Você não vai conseguir fazer as 4 coisas. Isso é uma analogia bem, bem interessante, lúdica, né? De que você vai estar muito ocupado por bastante tempo. Né, e você vai precisar saber priorizar. Então é para quem está afim, não vai ser passeio. Não é, se você vai chegar e falar, não, vou lá tirar férias do meu emprego, vou lá estudar 2 anos, ficar tranquilo. Não é assim, tá? Então é importante vir com essa cabeça. E quem estiver com você também está disposto a entender que você vai estar ali um pouco ausente. Enfim, eu falo para minha esposa, olha, eu tô aqui estudando, mas qualquer coisa você me liga, você me chama, você me avisa, enfim, às vezes eu fico até tarde na escola. Você passa o dia inteiro na escola e só volta para casa de noite, né? É isso. Então, acho que é importante fazer esses alinhamentos pessoais. Porque a parte, vamos dizer assim, acadêmica, né, o estudar pro GMAT, etc., é o que a gente já comentou antes, mas é muito importante você estar com a cabeça boa nas questões pessoais, para você conseguir desempenhar ali bem o seu dia a dia, né? Sim. Curiosidade, você acorda que horas, você está indo dormir que horas na média? Depende do dia, porque tem dia que eu começo 8 horas da manhã, tem dia que minha primeira aula é às 10, né? Então, varia. Só que o que acontece? Quando a minha aula é às 10, no dia anterior eu estudo até mais tarde. Então, assim, eu durmo 5, 6 horas por dia, e assim, não mais que isso. Então tá indo dormir, tipo, meia-noite, 1 hora, 1 da manhã tá estudando ainda. E assim, todo dia. Pode ser que naquele dia eu não fiquei estudando das 8 da noite até meia-noite, mas eu estava num evento na escola, porque a empresa foi lá e eu fiz, né? E ali o evento demora 1, 2 horas. Exato. Aí você volta para casa, estuda de volta, prepara para aula do outro dia. Exato. Dormir 1 da manhã.
faz uma conexão, vai no LinkedIn, É. manda um thank you note, enfim, É. você está sempre ativo, né? Então, dorme É. pouco, mas vale a pena. Então aí lembra que vocês se perguntavam, cara, como é que eu fazia tanta coisa? Porque eu falava pra vocês, cara, no MBA eu dormia 2 da manhã, porque você acostuma, né? Você vai passar 2 anos acostumado já. É engraçado, tem um amigo meu, aqui um outro brasileiro, que ele é de dormir cedo. Ele fala, ó, assim, eu durmo cedo, então 9, 10 da noite eu tô indo dormir, mas eu acordo 5 da manhã, 4 da manhã, entendeu? Então assim, você vai achar o seu Ok. Você vai período, achar o teu meio. você vai achar o ideal para você, Uhum. mas você vai estar sempre ocupado. Sempre ocupado. Muito bom. Obrigado demais, Sergião. Foi bom Imagina, cara. demais. Pô, valeu, Tiagão.